Nós estamos ministrando uma série chamada O Poder Transformador de Jesus. Fizemos a introdução no primeiro episódio, primeira ministração. Depois nós falamos sobre Pedro. E hoje nós vamos continuar. Para que você, orando ao Senhor, eu disse assim: Pai, que o coração da igreja possa entender que Jesus é o mesmo. Jesus que atuou num período pré-igreja primitiva, deixou um legado onde foi absorvido pelos discípulos, pelos 12, pelos 70, pelos 120. E desde então a mensagem ela não deixou mais de ser anunciada. E o Senhor, Ele é tão preciso, e às vezes a gente fica até pensando assim: por que as coisas não podem acontecer de uma forma mais rápida? E eu te garanto com toda certeza que não é por causa de Jesus, e sim por causa do coração do homem, onde ele coloca muitos obstáculos, onde ele coloca muitas coisas que faz com que haja, não dúvida, essa não é a palavra, mas que haja um confronto interior, uma confusão entre emoções e espírito. E o mundo visível, que depende das nossas ações e os reflexos dessas nossas ações, é que vem as respostas no que diz respeito a estas atitudes. E eu quero que você abra bem o seu coração, não vem de mim, creia que vem do Espírito, e você pode sair daqui nessa manhã de uma forma diferente, nessa terceira ministração. No livro de Marcos, no capítulo 4, verso 9, 10 e 11, eu estou na NVI, Marcos 4, os versos 9 ao 11, está escrito: E acrescentou aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando foi dito isso? Depois de ter ministrado a parábola do semeador. E no verso 10 diz que quando ele fica sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor fizeram uma pergunta acerca das parábolas. Não sei se você já teve esse tipo de pergunta para alguém ou para o próprio Espírito Santo, mas eles fizeram esta pergunta para Jesus. E ele lhes disse: a vocês que estão próximos, vocês escolhidos, foi dado o mistério do reino de Deus. Mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas. Vou continuar no 12 ainda, a fim de que, ainda que veja, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e serem perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? É importante que no verso 10, ele disse assim, que a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. E no verso 13, ele faz essa pergunta: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Quando nós estudamos um pouquinho acerca de o porquê que Jesus falava por parábolas, nós podemos resumir para você que era uma forma fácil, uma figura de linguagem
onde as pessoas elas tinham esse entendimento de uma forma rápida em relação ao que Jesus queria passar. Mas ao mesmo tempo também era uma característica para atrair, porque as multidões elas se aproximavam de Jesus por causa de respostas. Será que hoje, ou nos dias de hoje, isso mudou? Será que muita gente se aproxima de Jesus ainda somente por causa das respostas? Porque ouviram falar que de Jesus poderia acontecer milagres, de Jesus as vidas poderiam ser transformadas. Então aquelas multidões se aglomeravam com este intuito de terem as suas vidas mudadas. Mudadas de quê? De muitos problemas. As multidões eram pessoas totalmente destruídas, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, questões hereditárias, questões de aprisionamentos de alma. E eles tinham que buscar algo para que amenizasse um pouco esse sofrimento, esse peso, essa tristeza infinita. E ouviam falar que tinha um homem que produzia milagres, e eles então se aproximavam. E o que Jesus oferecia para eles? Oferecia a mensagem do reino do Pai. Oferecia a possibilidade de ter algo muito maior do que ter os seus demônios expulsos, a sua enfermidade curada, a sua enfermidade da alma curada, portas abertas num contexto natural, problemas familiares. Então Jesus, através desta mensagem, ele queria mostrar esta situação, e quem convence o homem é o Deus Trino. No caso aqui, o próprio Jesus, o Deus encarnado, veio como um homem e com poder, foi referência, foi modelo, foi testemunho, para que as pessoas pudessem ver que através dele as coisas poderiam ser o quê? Mudadas. E depois de muito tempo, chegado no dia 16 de abril de 2023, aqui na Igreja Apostólica Fonte da Vida de Curitiba, você acredita que este mesmo Jesus, ele pode solucionar todos os seus problemas? E se ele pode resolver todos os seus problemas, você de repente está falando, mas o bispo disse que uma grande multidão se avolumava ao redor de Jesus. Eu preciso ainda resolver muitos problemas na minha vida, mas eu não me considero multidão. E nem eu estou falando isso. Eu estou dizendo que ter problemas que precisam ser resolvidos, e através do poder transformador de Jesus, esta situação pode ser algo definitivo, em caminho à vida abundante, não é só para a multidão, para ovelhas e também para discípulos. No mesmo episódio, Jesus faz uma pergunta: vocês, discípulos, que estão próximos, vocês não entenderam esta parábola? E antes ele diz: a vocês foi dado o quê? O mistério acerca do reino. Entende? Então, isso me chamou a atenção, porque ao mesmo tempo que essa mensagem através da parábola parecia algo tão fácil na interpretação, para aqueles mais esclarecidos gerava uma interrogação. E por que gerava uma interrogação? Porque muitas vezes
as pessoas, quando elas começam a evoluir em Deus, ou acham que evoluem em Deus, elas começam a imaginar, ela começa a formatar coisas dentro de si, que vai além do que Deus quer. Por isso que existe tantos o quê? Religiosos, que tropeçam em vírgulas, que tropeçam em explanação teológica, colocando que não é aceito alegoria. E o próprio Jesus, ele traz essa alegoria no sentido ao cotidiano das pessoas, ao dia a dia. As parábolas, ele falava sobre quê? Sobre reis, ele falava sobre pessoas comuns, com o objetivo de alcançar o seu objetivo. E eu creio nesta manhã que o Espírito Santo de Deus pode fazer com que Jesus alcance o seu objetivo na sua vida. Eu acredito com muita fé no meu coração que toda sujeira que está atrapalhando a sua visão espiritual possa ser removida. Os detritos das águas sujas de um coração ainda não pronto podem ser lavadas com a força das águas cristalinas do poder do Espírito Santo. Eu creio, mas é necessário que você também o quê? Creia. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, é necessário que você também creia que este poder pode transformar o que ainda falta na sua vida. Ou você está pronto? Você acha que você já está pronto? Pastor Dantas, você acha que você já está pronto? Então, eu quero que você memorize esta palavra, o poder transformador de Jesus. Depois, Jesus falando em parábolas, não somente para as multidões, mas também para as ovelhas, para os discípulos, para demonstrar que Ele quer eficácia em cada um de nós. Amém? Quem está prestando atenção, diga glória a Deus. Essa eficácia pode chegar à sua vida. Amém? Então aqui no livro de Marcos, ele traz esse entendimento. Aquilo que parece ser muito óbvio, se você não tiver conectado, se você não tiver ligado, se você não tiver linkado, você pode deixar passar o quê? Batido. Livro de Provérbios, em relação às raposinhas, a Mariane falou esses dias, as raposinhas vêm, destrói o quê? As flores do vinhedo. Às vezes o ser humano tem essa mania de deixar as coisas passar batido, porque ele foca numa coisa. Você tem algo que nós aprendemos com o apóstolo, é sermos focados na manifestação do poder. Você pode repetir comigo? Fala, eu preciso estar focado na manifestação do poder. Então eu preciso. Você lembra na transição entre... Você lembra da transição entre Elias e Eliseu? Não tire os olhos. Não tire os olhos. Você precisa ver o que vai acontecer. Você precisa entender o que vai acontecer. Aqui é uma conotação totalmente espiritual. É uma transição para uma nova fase. Tem pessoas que falam assim, eu às vezes não entendo. Sua cabeça de repente não está aonde é para ser entendido. Mas eu tenho ativismo. O ativismo não tira o foco da revelação. E o Senhor não quer que você perca a oportunidade. Muitas daquelas pessoas
que se circunvizinhavam Jesus, eles falavam: será que hoje é o meu dia? Aquele homem ali junto ao tanque de Betesda, quantos anos? Por que ele não saía dali? Eu só estou com a barriga ali, tá certo mesmo? Hein? Será que... Quantos anos que foram? Muitos de nós poderíamos até ter desistido. Pergunta para o seu irmão: se você fosse aquele homem ali no tanque de Betesda, você tinha desistido da benção? Por que ele não desistiu? Ele imaginou: não, é a única possibilidade, eu estou jogando, eu não tenho outra coisa para fazer. Mas aí, se nós pensarmos só dessa forma, nós estaríamos desprezando a soberania de Deus. Eu quero que você preste atenção nessa questão da soberania. Então, a palavra revelada, ela é essencial para que este poder transformador, ele possa se manifestar na nossa vida, porque se não tiver a revelação, você não vai fazer caso do que está vindo de Deus. Você quer muito a resposta, você quer muito a transformação, mas você não quer a atenção de um relacionamento de intimidade com aquele que dá a mensagem que gera essa transformação na sua vida. E é somente através desta situação, deste seu entendimento, é que vem temor. Quando o pastor Dantas aqui durante o louvor, ele falou, usou uma palavra, eu não me lembro: Jesus, tu és magnífico, foi isso que você falou na oração? Maravilhoso, né? Ah, será que é clichê? Uma música que eu fiz chama Em Tudo Te Vejo. Conseguir ver Jesus nos pequenos detalhes, ver Jesus em tudo. Ah, mas aconteceu uma desgraça na minha vida, aconteceu algo muito ruim. Foi providência divina? Não. Mas existe a providência que transforma essa situação em bênção. E isso pode chegar até você em nome de Jesus. Repete comigo, fala assim: muitas coisas podem ter dado errado na minha vida, mas o poder transformador de Jesus pode alinhar cada uma delas. Só Jesus pode fazer isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora no livro de Lucas, capítulo 19. Mas, a partir do capítulo 14, você não precisa abrir não. Nós vamos ver algumas parábolas no livro de Lucas, com aquele entendimento que eu disse para você. Deus quer facilitar, mas Deus também não quer que passe ao ponto de você ignorar, porque a revelação está na mensagem. Temos aqui a parábola do grande banquete, a parábola da ovelha perdida. Depois nós temos a parábola da moeda perdida, do filho perdido, a parábola do administrador astuto no 16, o rico e o Lázaro, e no versículo, no 18, tem a parábola da viúva persistente, a parábola do fariseu e do publicano, e no capítulo 19 vem a história de Zaqueu. Quem já ouviu falar de Zaqueu? Depois de tantas mensagens acerca das parábolas, o que veio no meu coração? Que a atitude de Zaqueu tem a ver com o que ele precisava, mas também tem a ver com o que Deus quer. Então existe essa junção entre o que você precisa
e o que Deus quer de você. E pode ser diferente, sim ou não? Sim ou não? Se eu perguntar para você, cita 2 problemas de Zaqueu para mim, você que conhece a mensagem. Vou pedir para os nossos teólogos. Felipe, cita 2 problemas para mim que você acha que tinha na vida de Zaqueu. Um coletor de impostos. E era? Vocês não sabem o tanto que aquele povo gostava de coletor de impostos, gente. Vocês acham que é igual ser gerente de banco, igual a Dilcé, mas não, chega lá, me empresta dinheiro, está aqui, ó, pode levar. A figura do coletor de impostos era a personalização da miséria. Eles tomavam aquilo que muito suado era o quê? Conquistado. Um outro, Fernando, qual que seria uma outra característica de Zaqueu que o incomodava? Ele tinha um entendimento que ele era pecador. E aí, Levi, você agora, qual uma outra característica de Zaqueu que você acha que o incomodava? Incomodava Zaqueu. Indigno. Eu achei que ia ser a primeira, ninguém falou em relação à sua, o quê? Estatura. Então tinha várias coisas. Você consegue achar uma outra coisa que incomodava a caminhada de Zaqueu, Jean? Fala. Fielmente, né? E era tido como uma pessoa rica. Então, para economizar, naquela região, era uma região onde se concentrava riquezas, né? Se você parar para estudar isso, você vai ver que era uma região de arrecadação e ele era um dos principais. Mas olha só agora entrando no texto. Jesus entrando em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Presta atenção nesta frase. Ele queria ver quem era Jesus. Você acha que Zaqueu queria ver Jesus por causa de curiosidade? Você acha que Zaqueu queria ver Jesus por qual motivo? Tinha um motivo. Vamos seguir. Mas a primeira obstrução que ele tinha é por causa daquela grande multidão e ele ser alguém de uma estatura baixa e não conseguia. E aí ele teve uma ideia, a partir do verso 4. O que me faz nos entender quando ele tem essa ideia? É que ele não queria deixar passar esta oportunidade. Zaqueu não queria deixar passar esta oportunidade. E ele sobe, na minha versão aqui, fala que ele subiu numa figueira brava para vê-lo, porque Jesus ia passar por ali. Então ele era alguém inteligente, estratégico, e ele sabia o que ele queria. O que reforça isso para mim? Que ele sabia o que ele queria. Alguém que provavelmente já tinha sofrido muito bullying por causa da estatura. Alguém que ia militar, ia trabalhar numa profissão que seria odiado. Ele tinha que se superar.
A minha pergunta é: será que tem pessoas que frequentam igrejas, que passam uma vida inteira se superando com aquilo que incomoda? E até dá resultados? Porque Zaqueu foi uma pessoa que, naturalmente falando, ele deu resultados, sim ou não? Ficou rico, odiado, mas ficou rico. Apesar da estatura baixa, ele conseguiu uma porta. Então, às vezes as pessoas falam assim: está vendo, bispo? A persistência faz com que a pessoa consiga se superar. Se Deus não tiver no negócio, aquelas superações fora de Deus é tropeço. E eu já vi muito isso acontecer. Uma outra pergunta para você: Zaqueu, ele era da casa de Israel ou ele era gentio? Felipe? A Bíblia diz que ele era da herança de Abraão. Então confirma que ele era da casa de Israel. É isso mesmo? Está certo, Zé? Sim. E o Senhor diz: eu vim para os perdidos da casa de Israel. Então há um entendimento de Jesus que Zaqueu, apesar da superação, apesar de todo o esforço, aos olhos de Jesus, ainda era um homem o quê? Perdido. Não significa dizer que alguém está na igreja, ele se encontrou com o plano redentor e com a vida abundante. É muito comum pessoas passarem uma vida inteira dentro da igreja e não adquirir um percentual alto do caráter de Cristo. Isso é triste, não é? Isso é triste, gente. Uma pessoa que muitos anos na igreja, qual que é o seu percentual de caráter de Cristo? 8%, 9%, 29%, 57%, estou bem na fita. Se você pensar assim, que ainda falta 43% para algo te atormentar, você vai falar: não estou tão bem assim. Entendendo? E essa transformação, ela vem dentro do relacionamento diário. Olha só, Zaqueu não suportava os seus conflitos interiores. No verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Olha que palavra legal que eu vou trazer agora, uma frase boa para você. Zaqueu já estava sendo incomodado, ele queria ver Jesus, mas da parte de Jesus, ele já sabia quem era Zaqueu e ele já tinha projetado um plano para Zaqueu. Às vezes você chegou aqui hoje achando que você era o último depois de ninguém, você não consegue mudar a sua vida, você não consegue subir esse percentual em relação ao caráter de Cristo, e Jesus, o Espírito de Deus está falando para você: não é por causa de mim, é porque coisas que te incomodam, doenças que existem, situações carnais que têm uma prevalência na sua vida, é muito maior do que o meu objetivo. Então a culpa não é minha. Jesus está colocando o corpo fora? Jesus coloca o corpo fora, gente? Tanto é que quando ele vê aquele homenzinho ali, ele fala: Zaqueu, desce depressa,
que eu quero ficar em sua casa. Na próxima semana eu vou colocar na minha agenda. É assim que está escrito? É, Fabiana? O que Jesus diz? Zaqueu, apesar dessa multidão toda, você é prioridade para mim. Eu estou te dizendo, desça rápido, porque ainda hoje você está na minha lista de prioridades. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é prioridade de Deus. Você é prioridade para quem é maior do que todas as coisas. Você é prioridade para aquele que criou os céus e a terra. Você é prioridade para aquele que formou todas as coisas. Você é prioridade dentro dos planos espirituais. Então pare de agir de forma carnal. Para de focar em outras coisas. Pare de ficar defendendo teses que não são bíblicas, revelação. Os jovens às vezes eles usam, não sei se é jovem, eles usam uma frase assim: entendeu ou quer que desenhe? É assim que fala? É assim, Mateus? É assim? Entendeu ou quer que eu desenhe? Diz que não é só jovem que fala isso não. Mas você sabe que eu penso, que eu acho que o Espírito Santo tem vontade de olhar para a gente e falar assim: parábola não está resolvendo. Quer que eu desenhe? Só tem uma coisa que eu não posso fazer, é fazer por você aquilo que é a sua parte. Se você ficar arrastando esses problemas uma vida inteira, ou se superando esporadicamente, mediante a sua força, a força do seu braço, isso não vai trazer felicidade para você. Olha, existe uma porta escancarada para a sua vida. Existe uma grande porta que Deus quer trazer felicidade para você. Pare de ficar olhando para trás. Zaqueu chegou um momento que não interessava em relação ao bullying, a estatura, a discriminação por causa da sua profissão. O que interessava para ele era se encontrar. E o que o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa manhã: encontre-se com aquele que marcou um horário contigo nessa manhã. Quem está entendendo? Então, tinha um desenho lá, quando eu era criança, de uma hiena que fala: ai, ninguém... Quem já assistiu os desenhos da hiena? A Dilceia. Vai ver que a Dilceia sabe até o nome da hiena, sabe? A Maria disse que é só de 50 para cima, então eu nunca assisti não, só ouvi na internet. Ai, ai. Tem gente que ele bate o pé de não mudar de comportamento, de caráter de Cristo, porque ele fala assim: ninguém me dobra não, eu não sou massa de manobra. Gente que pensa assim: se eu ceder para uma mudança de vida, vão me chamar de fraco. Fraco é quem pensa dessa forma. Fraco é quem pensa que pode sobreviver sem Deus nesse mundo de caos. Fraco é quem coloca a força no seu próprio braço. Fraco é quem coloca que a sua felicidade está num relacionamento, num emprego, na finança. Sua felicidade está em Cristo, aquele que tem o poder transformador. Quem está entendendo, diga amém. Repete comigo bem forte, com fé, fala: a felicidade está em Cristo, e somente nele eu vou conseguir.
Vou dar uma situação óbvia. Às vezes alguém está morrendo de sede, 3 dias sem beber água, e eu ofereço aqui, ó, tem água aqui, ó, nesse copinho. Então aí, bebe. Não posso. Como? Eu fiz um compromisso que eu nunca tomo água de fonte que eu não conheça a procedência. Eu ouvi falar que tem coisas aqui que podem matar um ser humano. Estou dando um exemplo, tá? Não estou falando que essa água tem isso não, tá? Deixa de beber água. Por causa das suas o quê? Convicções. Fala para o seu irmão, pega as suas convicções e joga no lixo. Pega a sua religião e joga no lixo. Pega o seu achismo e joga no lixo. Pega o seu temperamento então e joga no lixo. Pega os seus julgamentos e jogue no lixo. E adotem o caráter de Cristo e o poder transformador para a sua vida. E aí você vai ser a imagem e semelhança do Senhor e pegar o elevador em relação à vida abundante. Será que este poder transformador só funciona para quem está na Bíblia? Não. Jesus, Ele vive. Jesus, Ele vive. Chama a equipe de louvor aqui. Jesus, Ele vive. Jesus, Ele sabe através do seu Espírito de tudo sobre você. Jesus quer que você receba esta unção do poder transformador nesta manhã. Não está faltando exemplo, e a palavra do Senhor nos ensina que Ele não faz acepção de pessoas. Vinde a mim e eu irei a vós outros. Agora, vinde a mim não é do seu jeito. Você precisa mais de Jesus do que de uma água, porque Ele é a água da vida. Você precisa de Jesus mais do que um alimento que o seu estômago ingere, porque Jesus é o pão da vida. Você precisa de Jesus para você respirar, porque senão você poderia ser infectado pela quantidade de coisas que ficam no ar. Jesus te livra o tempo inteiro. Para de mimimi e glorifica a Deus por Ele ter te escolhido. Entra na porta que Ele está abrindo para você. Deus não tem que te provar nada. Ele é Deus. Independente se Ele fizer ou não fizer, Ele é Deus. E continuará sendo sempre Deus. E é um privilégio para a igreja dele servi-lo segundo o seu caráter.